Boa tarde, é uma honra nós estarmos aqui gravando esse vídeo. Tá eu e o Marco, nosso irmão na fé, uma bênção, né, que faz parte da nossa congregação. E como ele tem um conhecimento bem amplo da palavra, eu chamei ele, né, Marco, para vir aqui e hoje está ajudando eu aqui, né, a gente pregar a palavra. A gente tem um tema bem interessante hoje que a gente vai falar, é sobre o batismo. Como nós acreditamos no batismo, nossa forma de crença baseada na palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que têm até uma falta de conhecimento do batismo, um conceito errado sobre o batismo, e a gente trouxe um pouco a nossa forma de acreditar baseada na palavra de Deus. Então nós vamos ser bem rápido, bem breve também no vídeo, e caso venha surgir, né, alguma dúvida, eu vou deixar aí no contato o e-mail do nosso ministério, para a gente estar tirando qualquer dúvida, porque nós não somos donos da verdade. O nosso intuito não é de fazer esse vídeo para mostrar que nós conhecemos, que nós sabemos, mas levar o conhecimento da palavra de Deus a quem está ouvindo, porque para nós a palavra de Deus é a verdade, não existe nenhum erro em toda a palavra de Deus. Bom, então, para começar, você gostaria de falar alguma coisa? Isso, eu gostaria de cumprimentar a todos os que não me conhecem, né? Nós que já fomos amigos desde a infância, eu e Johnny, já divertimos muito, naufragamos muito, né, na ignorância da infância. Hoje era totalmente improvável nós estarmos numa situação dessa aqui hoje, pregando a palavra do Senhor aí para todos aí que queiram ouvir. Muitos não conhecem esse lado meu, porque eu também sou recém-convertido a Cristo, né? Até pouco tempo eu fazia parte de outra esfera, né, de crença, e gostaria de estar aí divulgando aqui um pouco do conhecimento. A gente nunca vai chegar no conhecimento total da palavra de Deus, ninguém consegue. O que precisa para ser salvo está aqui, e a gente tenta divulgar aquilo que a gente aprendeu para as pessoas, porque tem gente que não tem conhecimento nenhum e às vezes entra em algumas, digo assim, denominações e aprendem coisas que não são suficientes ainda. Pode estar aprendendo mais. Não estamos aqui para ensinar, não somos professores, estamos aqui para compartilhar. Qualquer dúvida, tem as redes sociais aí, Facebook, WhatsApp, e tem um e-mail também do Ministério Ceia, né? E qualquer dúvida pode estar perguntando aí para o nosso pastor Jones, que nós vamos estar ajudando aí. É isso aí. Em João 8,31 diz que Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o batismo, o seu início, ele vem através do conhecimento da palavra, porque o batismo ele tem algumas funções interessantes, né, no reino de Deus. E nós acreditamos que o batismo, primeiro, é a manifestação de fé. É a manifestação de fé em Cristo Jesus, é a manifestação do arrependimento e a nova aliança com Deus, a nova aliança que foi proposta na cruz do Calvário, certo, Marcos? Nós servimos um Deus de aliança. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus, antes dele chamar um povo ou chamar uma pessoa, antes ele propunha uma aliança. Ele propôs aliança com Noé, ele propôs aliança com Abraão, propôs aliança com Israel quando saiu do Egito, renovou aliança com eles quando eles saíram do deserto para entrar na terra prometida. Então nós vemos que Deus é um Deus de aliança, e também nós sabemos que a aliança ela é sustentada por alguns princípios. Nós não vamos nos aprofundar nisso, mas toda aliança ela é sustentada por princípios, regidas por normas. É igual ao casamento. Um dos princípios que é fundamental, que sustenta a aliança do casamento, é a fidelidade. Quando esse princípio é quebrado, essa aliança ela corre um grandiosíssimo risco de ser interrompida. Então nós viemos falar sobre a aliança, sobre o batismo, né, que é uma aliança proposta no sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se você pegar, eu fiz umas anotações aqui. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que interessante, quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é uma manifestação de fé
em Cristo Jesus. Não é verdade, Marcos? Isso. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Vou continuar. Pode continuar. Aí tem também em João 3,18, que fala também, olha que interessante, né? Vai falar do nosso estado, o estado do homem antes de ter um encontro com Cristo. Diz assim, ó, João 3,18: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Essa palavra já está condenado é uma situação que não houve mudança, porque não teve um encontro com a palavra, não teve um encontro com Cristo, não foi libertado. É um estado que o homem permanece ainda, porque herdou o pecado lá de Adão. Isso é uma conversa para outra hora, mas é necessário a crença em Cristo para que esse estado de morte, de condenação, ela seja revertida, né, em bênção, em vida. Amém? E também nós temos exemplos na palavra de Deus do etíope, eunuco, está lá em Atos 8. Se você for lá, a gente não vai ler aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas se você for lá, você vai ver que ele era um eunuco, né? Que Filipe chegou perto dele, estava andando na sua carruagem, e ele estava lendo Isaías 53, aí Filipe encostou, direcionado pelo Espírito Santo, e perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí Filipe entrou na carruagem, começou a explicar, falar de Jesus para esse etíope, esse eunuco, né? E ele, através do conhecimento, ele creu em Jesus. Aí ele parou num certo momento da caminhada e falou assim: ó, aqui tem um pouco de água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse para ele: se tu acreditas, se você acredita, se tu crês, você pode ser batizado. Aí ele faz uma confissão, está lá no versículo 37, né? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele foi batizado. Uma coisa interessante, até que eu queria comentar, o Marco está aqui, muitas das igrejas não deixam ninguém que não é batizado participar da ceia. Não é verdade, Marco? Isso. Por causa que não é batizado. E se você for analisar na palavra de Deus, não tem nenhuma restrição nesse sentido. Até um costume. Só que eu penso o seguinte: você cear na igreja é um ato de fé, porque a gente faz isso em memória do Senhor, né? A ceia é um ato em memória do Senhor. Então nós ceamos crendo, porque cremos em Cristo, cremos nas palavras de Cristo. Aí, se você que faz parte da ceia, mas não é batizado, eu te pergunto: por que você não foi batizado ainda, se você acredita na ceia? Porque o batismo, ele é uma manifestação de fé. Então é uma coisa assim para falar para quem está na igreja de Cristo, ainda não é batizado, mas participa da ceia, para fazer pensar que a ceia, ela é uma manifestação de fé, assim como o batismo, e uma coisa está linkada com a outra. Amém? O Marco quer comentar alguma coisa? Isso, como o Senhor disse, né, nosso Senhor Jesus, tomai todos e comei, né, que é a questão da ceia. Já que há algumas restrições aí, que é um caso polêmico, que alguns irmãos colocam, então, como sair fora dessa restrição? Vamos batizar, gente. O batismo é esse passaporte de entrada aí para a esfera cristã, e você quer fazer parte desse grande espetáculo que é da graça e não quer pegar o ingresso na mão, que é o passaporte, então é verdade. Já estamos incorporados em toda essa questão da graça. Então o batismo nós adquirimos o passaporte de entrada e fazemos parte, né? Verdade. E outra coisa que eu quero mencionar é, uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim: todos nós somos filhos de Deus, né? E não é bem assim que a palavra diz. Em João 1, capítulo 1, versículo 12, diz assim: que todos quanto receberam Cristo, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós lemos agora em João 3, que fala que todo aquele que não crê já está condenado. Então existe uma situação que ela precisa de ser mudada. Todos nós, quando nascemos, somos criaturas de Deus. É necessário Cristo, né, Marco? Para que possamos adquirir o título de filhos. Amém? Então, nós acreditamos que o batismo ele é apoiado em 3 pilares. E nós falamos aqui da manifestação da fé.
E eu gostaria de falar um pouco que o batismo é manifestação de arrependimento. Se você pegar Mateus, lá em Mateus, vai estar lá, né, quando João Batista iniciou o ministério dele, a palavra que ele mais pregava no ministério dele era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E todo mundo ia ter com ele, toda Jerusalém, né, ia ter com ele e eram batizados em sinal de arrependimento. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele voltou do deserto, onde ele ficou 40 dias, ele começou dizendo também, está em Mateus, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nós acreditamos que se o caminho da salvação tivesse uma porta, a porta é o arrependimento. E Deus consegue, olha que interessante, né? Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com a pessoa fingida, com o hipócrita, porque o pecado ele perdoa. E para que haja arrependimento, né, é necessário o conhecimento também do seu estado atual. Então, quando você vai à presença de Deus em sinceridade de arrependimento, os seus pecados são perdoados. Não quer dizer que nós não vamos errar, nós não vamos falhar. A Bíblia diz que Deus está trabalhando em nós, em nossa vida, para que possamos ter a imagem e semelhança do seu Filho, de Cristo. Aquilo que o pecado desconfigurou, né, Deus está restaurando através da sua palavra. Então é necessário a gente permanecer no Senhor, buscar o Senhor. Por isso que a gente fala muito da palavra de Deus, porque não existe uma mágica, ou eu passar um óleo ungido na cabeça de alguém, ou um mistério, nossa, não, é tão simples. É só você dedicar parte da sua vida, parte do seu dia, em meditar na palavra de Deus, porque essa palavra tem um poder de transformação. Não é verdade, Marcos? Isso. Tem um poder de transformação. Você quer acrescentar alguma coisa? No caso do arrependimento que você falou, me vem sempre a mensagem na minha cabeça do meu Senhor, do nosso Senhor, falando sobre o inferno. Quem mais falou do inferno foi o nosso Senhor. Como se fosse um pai falando assim: filho, cuidado com o buraco, você cair ali, o buraco é fundo, você vai se machucar, você vai perder a sua vida. Ele está sempre avisando que tem um buraco. E nesse buraco, que é um lugar de choro e ranger de dente, eu pergunto para vocês, ranger de dente, gente, ele remete no caso, arrependimento. No caso do ranger de dente, é coisas que a pessoa fez aqui na vida e se arrependeu, tipo assim, por que eu fiz? Por que eu fiz, gente? E enquanto há suspiro de vida em nós, há esperança. Há esperança. Então, nós aqui, eu e Johnny, nossa infância é um exemplo de devassidão. Nós éramos jovens, nós estávamos aí com o mundo. Hoje nós estamos aqui, benção, né? Nós estamos aqui hoje e nós arrependeu de muitas coisas que nós fez, da juventude, de balada, de bagunça. E hoje nós estamos aqui num novo caminho, num caminho de salvação. E quantas pessoas hoje estão vivendo numa cela? Por que cela? A vida que a pessoa está vivendo é tranquila. Eu tenho um salário bom, eu estou com os meus filhos na faculdade. Isso é uma cela, gente. Sem Cristo, isso é uma cela. É uma cela com a porta aberta, mas você não quer sair. Quando você morrer, essa cela vai se fechar. Vai se fechar e acabou. Aí não adianta fazer missa de sétimo dia, não adianta orar, encomendar pela alma. Verdade. Sem Cristo, não adianta. Sem Cristo não há salvação. A nossa oportunidade é em vida, né, Marcos? Em vida. Em vida. A esperança, que nem aquele que estava na cruz lá, pregado do lado de Jesus, né? Isso. O bandido lá. E ele foi salvo. É interessante que você falou, né? Jesus inaugurou, olha que interessante, Jesus inaugurou o paraíso, vamos falar assim, né, com um ex-bandido, porque ele creu e confessou a fé em Jesus. Eu fiz uma anotação em Romanos 3:23, olha o que diz em Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão debaixo da mesma condição, e separados estão da gloriosa presença de Deus. Olha que interessante, todos nós sem Cristo estamos debaixo da mesma condição, separados da presença de Deus. Aí continuando, diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
através da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que nós vemos aqui da palavra é que todos nós estávamos debaixo da mesma condenação, debaixo da mesma situação, só que foi proposto na cruz do Calvário a condição de sermos limpos do pecado, justificados do pecado, através do sangue de Jesus Cristo, através da nova aliança. Então, quando diz batismo, é que nós somos batizados na morte de Jesus Cristo. E é necessário isso para que nasça um novo homem. O nosso exterior não muda. Se eu sou careca e sou batizado em Cristo, eu vou continuar careca. Isso aí não vai mudar. Mas o homem interior, ele é regenerado. É uma vida que a partir daquele momento pode deixar de pecar. Pode dizer não para o pecado. Você pode levar uma vida santa, porque nós servimos um Deus santo. E Deus, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então é necessário uma vida santa antes de Cristo. Isso é impossível. Mas a partir do momento que você faz uma aliança com Cristo, nós temos essa condição de viver uma vida santa e dizer não para o pecado. Não que nós não vamos falhar, sim, nós vamos falhar, mas nós temos a condição, de viver uma vida na presença de Deus. Então a Bíblia é bem clara, o cristianismo é a única religião aonde diz que todos estão condenados e precisa do sangue de Jesus Cristo para a salvação. As demais religiões diz que o homem tem que fazer coisas boas, não que coisas boas não sejam importantes, mas para ser salvo, através do seu mérito ele alcançar a salvação. Isso anula a cruz do nosso Senhor. Tanto que nós não cremos em reencarnação. Não é verdade, Marco? Isso. A reencarnação para a gente não tem valor, por quê? Porque a palavra de Deus não dá respaldo para isso. Se você for lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, eu fiz essa anotação, diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento, o juízo. A palavra diz que a nossa passagem na terra é uma só. A vida nossa é uma só. Não existe reencarnação. Porque o princípio da reencarnação é que o homem vai reencarnando, até ele obter, através do seu mérito, a entrada no reino de Deus. E isso é impossível para o homem, e a Bíblia deixa isso bem claro. Nós precisamos da graça de Deus através de Cristo Jesus. Nós precisamos de sermos justificados pelo sangue de Jesus. Quando Jesus ele tomou o cálice da ira de Deus, quando ele disse lá no jardim de Getsêmani: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. É o cálice da ira de Deus que eu e você nós tínhamos que tomar, mas ele tomou em nosso lugar. Então, o batismo é a aceitação dessa nova aliança, da justificação dos nossos pecados. Então é isso, é interessante. Outra coisa, você quer acrescentar alguma coisa, Marcos? Dando sequência na questão que você falou, em relação como nós devemos ver o nosso Senhor e a cristandade em si, comparando com outras denominações ou filosofias. Vou dar um exemplo aqui de budismo. O Siddhartha Gautama, que é o Buda, em suas palavras mais conhecidas, ele disse assim, se eu não me engano foi uma das últimas palavras dele, eu já comentei isso aqui no culto, vou falar aqui com os irmãos, as pessoas estão no vídeo que não ouviu. Ele disse: continue tentando, diferente do meu Senhor na cruz, que falou: está consumado. Então, para todas as coisas posteriores, que até alguns supostos irmãos criam, adereços, coisas que saem fora da palavra de Deus, não tem respaldo nessas palavras do meu Senhor, porque ele disse: está consumado. Todo o ministério, tudo que nós precisamos para ser salvo, está na Bíblia. Então, não precisa de criar outras religiões que diz que o Senhor Jesus ele é um espírito evoluído, ele é um anjo, ele não sei o quê. Cara, está escrito tudo na Bíblia, igual em Hebreus fala, que todos os anjos do céu o adorem. Então, por qualquer título no nosso Senhor que não seja o Senhor Deus, que é Deus, é um Deus trino,
como eu vou dizer, são três divindades distintas em um só Deus. É um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Colocar qualquer título abaixo desses é menosprezar o sacrifício substitutivo do nosso Senhor na cruz. Verdade. Até interessante a gente deixar bem claro, gente, que a gente não é contra boas obras, ao contrário, né? Nós acreditamos da seguinte maneira: nós não temos que fazer as boas obras para ser salvo, nós fazemos as boas obras porque fomos salvos, e as boas obras é que testifica da nossa fé em Cristo, né? São os frutos, é o fruto do Espírito Santo, né, atuando em nós, testificando que verdadeiramente somos cristãos. Amém? E é interessante, né, que o arrependimento ele nos leva ao novo nascimento. Por que é necessário um novo nascimento? Porque o Senhor deixou bem claro, e está lá em João 3, na passagem de Nicodemos, que Jesus fala para Nicodemos assim: aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, né? Aí o Nicodemos diz assim: mas como o homem sendo velho ele pode entrar no ventre? Ele vai entrar no ventre da sua mãe? Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito. Então o batismo ele tem esse sentido de, né, um novo nascimento, um novo ser adotado e chamado de filho de Deus. Uma coisa interessante, gente, que nós, os cristãos protestantes, nós não batizamos criancinhas. Por quê? Porque é necessário a pessoa ter o conhecimento, o intelecto. Ela é preciso de entender aquilo que ela está fazendo, porque como é que você vai se arrepender de algo que você não tem o conhecimento, né? Não teve, fala: nossa, eu preciso de fazer isso. Então, a partir do momento que uma criança, vamos falar assim, né, que ela entenda e ela quer ser batizada, a gente até batiza, mas criancinhas, bebês, a gente não batiza por causa disso, porque tem que ter o conhecimento, não é verdade, Marco? Ela tem que saber o que ela está fazendo, e a gente não tem esse costume de batizar bebês e criancinhas. Amém? Eu queria falar isso também. Quer comentar alguma coisa, Marco? Eu sempre faço meu comentário, o Johnny me conhece, né, nos famosos ganchos. Eu não tenho um bom time, né, mas eu trabalho em cima do comentário do nosso irmão Johnny aqui, falando sobre